Faça um bom dia! E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Deus, pelo seu carinho, pelo seu amor. Obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, a luz, a vida, que o Senhor nos concedeu esse presente para que nós possamos viver e em tudo dar graças ao Senhor, dar graças ao Senhor que é bom e que faz perfeita todas as coisas. Eu te peço, Senhor, ativa a nossa identidade de filhos, para que nós possamos ver como o Senhor vê e fazer aquilo que o Senhor nos propôs quando o Senhor nos criou, que nós sejamos realmente a sua imagem e semelhança, que sejamos pessoas fortes, corajosas, assim como Josué. Seja forte e corajoso para que você possa enfrentar as dificuldades que nós encontraremos no nosso dia a dia. Seja forte e corajoso, que Deus esteja conosco, Pai, esteja conosco todos os dias e todos os momentos desse dia que o Senhor nos concedeu a graça de viver, a graça de Ti poder levar as outras pessoas através do nosso carinho, através do nosso amor, através do nosso sorriso. Obrigado, Senhor, por nos ter dado mais esta chance de fazer o bem. Amém? E ontem nós falávamos sobre o medo. E hoje nós vamos continuar falando sobre o medo. Essa emoção que a gente tem, esse sentimento do medo, que um medo exagerado, que não nos deixa viver aquilo que Deus realmente criou para nós, seus filhos. Né? Então, ontem nós falávamos sobre Josué, né? Que ele não seja forte e corajoso. Nós falamos sobre a primeira carta de João, né? Que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós falamos do quarto, né? Do quarto escuro, do quarto emocional, onde a gente ainda não tem claridade, não tem a clareza. Vivemos na escuridão quando vivemos no medo, e o que falta então? Falta que acendamos a luz. Essa luz que é o amor, essa luz que nos faz ver verdadeiramente Deus e que nos faz sermos corajosos. E hoje nós vamos continuar então, né? Alguns tipos de medo, né? Por que sentimos medo? E hoje nós vamos falar sobre o medo do fracasso e o medo do sucesso. Por que eu tenho medo do sucesso e por que eu tenho medo do fracasso? O medo do fracasso ele está presente em mais ou menos 80% das pessoas. Olha que interessante, né? Mesmo naquelas que se dizem bastante otimistas, muitas vezes querem parecer otimistas, mas a pessoa diz assim, eu não tenho medo do fracasso, imagina. O medo do fracasso não nos deixa avançar e normalmente temos uma frase que revela o nosso medo do fracasso. Eu sou realista, eu sou pé no chão, as coisas não são bem assim, eu sou pé no chão, eu sou realista. Isso é um medo do fracasso, né? Quem se apoia nessa frase é porque tem medo do fracasso. Por isso, é muito mais constrangedor eu dizer assim, eu tenho medo do fracasso. Então, eu digo, imagina, sou pé no chão, sou realista. Eu não dou o passo maior que a perna, não é assim? Então, muito mais confortável para a nossa mente, porque a nossa mente, ela vive daquilo, né?
que nós alimentamos. E quando eu não quero fazer alguma coisa, eu preciso alimentar a minha mente com aquilo que eu estou convicto. Então, eu tenho medo daquilo, mas eu não quero assumir aquele medo, então eu fico dando rodeios para aquele medo, criando frases, né, linguísticas, para que o cérebro ele se adeque àquilo que eu estou falando, né? Então, esse medo do fracasso então, nos impede de tudo aquilo que eu e você merecemos, né? Tudo aquilo que nós nascemos para ser. Nascemos para ser. Em Isaías 41:10 vai falar claramente sobre isso. Ele fala assim, ó, não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, olha aí. Pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você. Eu o ajudo e o sustento com a minha direita vitoriosa. Gente, que versículo lindo de Isaías. Depois, se você quiser continuar lendo aí os versículos seguintes, você vai ver que lindo que é esses outros versículos seguintes. Mas veja então, e mesmo assim, né, as pessoas que parecem, né, não ter medo do fracasso, não admitem ter medo do fracasso, elas continuam estagnadas. Não tenho medo do fracasso, mas estou sempre daquele jeito, sempre estagnada, sem evoluir, né, sem o crescimento, sem ter um crescimento relevante. Então, nós vamos buscando a cada dia ter um crescimento relevante. Mas, para isso, nós temos que mudar o nosso jeito de pensar. Então, quem tem medo do fracasso até cresce, mas cresce tipo assim, não cresce exponencial, né? Não cresce da forma como Deus te propôs, te criou para crescer. Cresce tipo conta-gota. E não atinge aqueles degraus da exponencialidade que Deus nos propôs desde quando nós nascemos. E aí muitas vezes a gente fica culpando a Deus, né? Por isso. Mas Deus vai fazer. Engano seu, Deus já fez. Ele já te fez filho, imagem dele e semelhança, e te colocou dentro de você tudo aquilo que você precisa. Agora você precisa o quê? Buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Para que você possa entender os desígnios de Deus, aquilo que tem dentro de você, para que você possa crescer. Olhar para a natureza prospera de uma tal forma, e se a gente observar, você vai falar assim, nossa, é só olhar a natureza. Uma árvore, ela não importa se alguém fale mal dela ou se fale bem dela, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela vai produzir seus frutos, suas flores, percebe? Então, se eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer, eu nunca vou viver aquilo que Deus propôs para mim viver. Então, veja, se eu mandar embora o medo do fracasso, então eu vou o quê? Vou crescer exponencialmente. Tá, mas então como é que eu vou mandar embora esse medo do fracasso? Né? Vamos procurar substituir, por exemplo, o fracasso. Sempre que eu fracassar, eu vou procurar substituir esse fracasso por um feedback. O que é feedback? O feedback, na verdade, é um retorno, né, que eu dou para mim mesmo ou que alguém dá para mim, para que eu possa o quê? Melhorar, crescer, ou até mesmo em forma de um elogio. Então, eu vou contar uma história aqui. Há muito tempo atrás, eu fui catequista, né? Eu estava, né, como catequista de crianças pequenininhas. E eu era muito jovem. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, 16 anos, eu já logo quis ser catequista. E eu lembro que tinha uma coordenadora, né, uma senhora muito bondosa, uma senhora assim maravilhosa. Eu digo que ela me ensinou muito a crescer. E mesmo eu não sendo uma catequista, porque é exponencial, vamos dizer assim, né? Uma catequista que esmere, né, em fazer aquele trabalho que ela fazia,
eu estava começando, então eu tinha que crescer muito, nossa, quiçá chegar aos pés delas. E ela sempre me dizia, você é uma excelente catequista. E aí eu olhava para mim e falava assim, mas eu não sou excelente catequista. E o que eu comecei a fazer então? Eu poderia ter enchido de ego, né? E falado assim, bom, então se eu sou uma excelente catequista, eu não preciso melhorar em nada. Já sou boa. Então eu não conseguia me ver assim. Eu não conseguia me ver assim. Talvez faltava um pouco de merecimento, mas eu era muito jovem e não tinha experiência. E eu dizia assim, para mim chegar onde ela está falando, eu tenho que crescer muito. E com isso eu fui buscando, assim até hoje eu busco, né? É uma vida incansável em busca. E aí eu pensava comigo, um dia eu vou fazer jus ao que ela está dizendo, mas não agora, porque eu ainda, né, não sou aquilo que ela está falando. Eu vou ser um dia. E a gente nunca chega, né? A gente sempre vai querendo buscar mais. Hoje eu estou falando aqui com você, mas eu preciso estudar muito mais a Bíblia ainda para mim, né? Mas até tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu já vou passando. Para quê? Para que você também vai vendo. Aquele pouco que eu conheci, eu já estou passando, já estou transbordando. Porque nesse transbordo, conhecer e passar, a gente vai adquirindo sabedoria. Então, veja. E eu fui buscando, e estou buscando até hoje. E não cansei, e não paro, até o dia em que Deus me levar. Aí eu vou estar buscando. Então, veja, esse feedback que ela me deu, né? Esse feedback que ela me deu foi positivo, mas poderia ter sido negativo, né? Esse feedback que ela me deu foi positivo, o que me levou a crescer mais. Mas você pode também levar um feedback negativo e aquilo te fazer crescer. Falar assim, puxa vida, se eu estou precisando melhorar, então eu vou melhorar. E você mesmo pode dar esse feedback para você mesmo. Porque, olha, a nossa programação mental você pode reprogramar sua mente. Você pode reprogramar sua mente. A gente sabe de vários estudos aí, se você for estudar, né, a inteligência emocional, você vai ver que a nossa mente, a gente pode reprogramar e deve reprogramar a todos os dias de nossa vida. E como é que eu faço? É através da palavra, através da linguística, através daquilo que eu falo para mim mesmo. Então, ou seja, a forma como a gente fala, né, o significado que a gente dá para as coisas, nós conseguimos mudar a nossa mente, mudar a nossa programação mental. Então, por exemplo, se eu falo em fracasso, o fracasso vai me deixar o quê? Vai me deixar numa tristeza, numa incapacidade. Por quê? Porque o fracasso está relacionado no campo da alma. Eu falo em fracasso, vem junto um apelo emocional. Mas, então, eu fracassei? Não, eu não fracassei. Deixa eu me dar um feedback disso que aconteceu comigo agora. Se eu falo feedback, não te leva à emoção. Percebe? Não sei se você está entendendo. Não te leva, porque o feedback, ele está na mente. E o fracasso está no coração, está na alma. Quando eu falo em fracasso, eu fracassei. Veja, se você fala assim, ó, toda vez que eu falo eu fracassei, vem uma carga emocional, não vem? Muito grande. Você quer chorar, você quer ficar melancólico, dar uma tristeza, uma sensação de incapacidade, né? Agora, se você trocar a palavra fracasso por feedback, não lhe dá essa emoção. Por quê? Porque feedback é um retorno. Então, feedback significa retorno e feedback está na mente, na mentalidade. Feedback, mentalidade, fracasso, coração, alma. E todas as nossas emoções vêm da nossa alma. Se você fez algo e deu errado, então eu fiz algo e deu errado, então meu feedback deu ruim. Foi negativo. Meu feedback precisa o quê? De melhoria. Mas se eu disser que eu fracassei, daí eu nem vou melhorar e vou ficar melancólico e vou entrar em depressão. Olha como é que é interessante, né? Então, o que você pode falar, né? Então, quando você fala feedback, você fala de retorno. E esse retorno é ajustável
Esse retorno está no campo, então, da mentalidade, ele não está no nível do coração. Então, eu vou pensar no ajuste que eu tenho que fazer, como fazer diferente numa próxima oportunidade. Se eu fracasso, meu foco está no passado. Eu fracassei. E quando está no passado, veja, quando a gente está no passado, por isso que buscar o passado é só para a gente dar uma espiadinha lá, deu certo, não deu, o que deu, eu vou melhorar, o que não deu, eu vou melhorar, e o que deu, eu vou procurar fazer, né? Vou seguir. Então, o passado não é para a gente ficar lá, porque toda vez que eu volto para o passado, eu fico melancólica. Porque o passado ele está relacionado com os nossos sentimentos que vêm da alma, que vêm do coração. Então, está associado a uma lembrança e tudo que me aconteceu no passado, se foi bom, se foi ruim, vem à tona. E se ele vem à tona, bom ou ruim, o que vai acontecer comigo? Minha mente, ela não sabe se aquilo é hoje ou se foi ontem. Ela não sabe separar. Então, o que vai acontecer comigo? Sua alma vai sentir aquilo de novo, vai ter aquele mesmo sentimento do que você teve no passado. Então, o passado não é pra gente ficar lá morando no passado. Tem gente que mora no passado. Então, você não pode morar no passado, porque o passado te vai fazer você não ir para frente, não progredir, não avançar. Então, quando você diz que eu tive um feedback, né, o foco está o quê? Então, nos remete para o futuro. Por que nos remete para o futuro? Porque o que eu vou melhorar para aquilo, né? Aquilo que deu ruim, o que eu vou fazer para melhorar? Então, eu vou fazer para melhorar é futuro, é presente e futuro, né? Então, daqui para frente, eu vou fazer melhor isso. Então, o feedback é o melhor que você está reprogramando a sua mente quando você achar que você errou, quando você achar que você fracassou. Então, esse medo do fracasso, aquelas desculpinhas farrapadas que eu dou, melhor um pássaro na mão do que dois voando, aquela coisa toda que a gente coloca para justificar os nossos fracassos. Então, o medo do fracasso não nos deixa ir para frente, porque eu não quero ter essa sensação de que eu fracassei. Então, eu quero o quê? Eu quero fugir do fracasso. Veja, então eu estou mudando o meu jeito de pensar, a minha linguística. Então, eu vou dizer para mim mesmo, não, porque eu quero me dar um feedback. E quando eu receber um feedback para alguém também, não fica melancólico por causa disso, não. Não leva pelo lado pessoal, leva pelo lado do crescimento. Né? Então, quando você olha na perspectiva, você começa a crescer. Agora, quando você olhando nessa perspectiva de feedback, você vai crescer. Né? E você vai ter o quê? Vai tendo o quê? Micros resultados. O medo, a gente vai se libertando com o quê? Micro resultados. Quando eu vou tendo pequenos resultados, eu vou me libertando, porque os micros resultados vai nos fazendo felizes, vai nos fazendo alegre e vai dando para nós, para o nosso cérebro, mostrando que ele quer mais daquilo, percebe? Quando você faz alguma coisa que deu certo e você fica feliz, então o seu cérebro quer mais daquilo. É a mesma coisa de você fazer uma atividade física que você gostou, um exercício físico que você gostou, você quer mais daquilo. Você vai caminhar, se sentiu bem, você quer mais daquilo. Você correu, se sentiu bem, você quer mais daquilo. Entende? Então, quando você vai tendo micro resultados todos os dias, você vai automaticamente se libertando desse coração medroso. Porque é o resultado que nos faz crescer e é o resultado que nos faz libertar do medo. Porque o medo nada mais é do que ter medo de fazer alguma coisa porque vai dar errado, percebe? Então, quando você tem, por exemplo, algo grande que você quer fazer, você tem uma meta grande, o que você vai fazer? Você vai destrinchar essa meta em pequenos, vai dividir essa meta em pequenas partes, vamos dizer assim, né? E aí você vai fazendo uma por dia. Você tem um leão, um exemplo, né? Você tem um leão para destroçar, para matar. Então, você vai esquartejar esse leão. Hoje você vai cortar a perna. Agora vai cortar a cabeça. Né? Então, você vai cortando parte por parte até que você vai conseguir o quê? Desossar todo esse... Vamos pôr um bicho aí que a gente mata para comer, uma vaca, um boi, né? Um porco.
Então você vai cortando pedaço por pedaço, quando você vê, você acabou com todo o porco, com todo o boi, certo? Então é isso, pouquinho em pouquinho, resultados e micro resultados, vai se chegando ao grande resultado. E isso vai nos dando uma saciedade ao nosso cérebro e vai fazendo com que libere dopamina e aquela sensação de alegria, sensação de felicidade, sensação de quero mais, né? E que mais então vamos ver aqui? Você vai fatiar, né? Então dividir essa atividade que você quer fazer em, né, um grande resultado que você quer, você tem uma grande meta, então você vai fatiar essa meta em pequenas etapas, e aí você vai ver que vai ficar fácil de ser feito. Isso tudo vai falar daquilo que nós já falamos, da gente se programar, da gente ter disciplina, lembra que nós falávamos lá atrás? Por quê? Porque o resultado nos desbloqueia, né? O resultado nos desbloqueia. E aqui eu vou dizer agora o medo do sucesso. Por que o medo do sucesso? O medo do sucesso, ele impede também da gente viver o propósito nosso na sua máxima potencialidade. Por quê? Porque o medo do sucesso vai travar você de fazer, de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que Deus que te chamou para fazer. Você é um filho escolhido, abençoado, e Deus te tem um propósito, mas você muitas vezes, do medo do sucesso, às vezes, nossa, eu não quero ter sucesso porque o que vão pensar de mim? Nossa, eu vou ter que ficar andando escoltado se eu tiver sucesso? Então veja, você foi criado por Deus para dar certo. Você tem um propósito, né? Por exemplo, muitos que não têm um propósito, que não descobriram o seu propósito ainda, tá tudo certo. Mais para frente ele vai descobrindo, mas o que você precisa é sempre estar em busca e investir para descobrir a sua potencialidade, porque você é uma criatura de Deus, feita à imagem e semelhança dele, e você tem que crescer. Você tem que estar sempre em crescimento. Olha para a natureza e observa. Vê se uma árvore ela chega e fala assim, ó, não, agora eu vou parar de crescer porque já tá bom, não vou crescer mais. A árvore nunca para de crescer. Por mais que você faça, não, essa árvore não cresceu. Cresceu. Pouquinho centímetro, mas ela sempre cresce. Ela sempre cresce e ela sempre floresce, ela sempre dá frutos. Ela nunca, até chegar o momento que ela vai, como nós, né, vamos partir, também uma árvore vai chegar, mas ela vai crescendo, até ela apodrecer e morrer. Aí nós temos que olhar a natureza, porque nem tudo na natureza tem um fim, lógico, né? Mas assim como a natureza ela cresce, natureza vegetal, animal, né? Natureza vegetal ela cresce e nós também temos que crescer. Nós também somos a natureza, então nós temos que crescer. Ah, não, tá bom, já parei aqui, aposentei, não vou fazer mais nada. Não, você tá morto aí. Você tá morto. Não podemos morrer. Porque nós vamos morrendo pouco a pouco. Todos os dias nós estamos morrendo. Mas enquanto nós estamos em movimento, nós estamos fazendo cada vez mais aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós nascemos para fazer, aquilo que é o nosso propósito. Então, o medo do sucesso, muitas vezes, não nos deixa assumir responsabilidades. Veja, muita gente tem, por exemplo, uma empresa, e aí ele fala assim, para que eu vou querer outra empresa? Meu Deus, se uma empresa já me dá trabalho, imagina duas, né? E a pessoa tem 2 funcionários. Imagina, se 2 funcionários já dá trabalho, para que eu vou ter 4? Então, isso é um medo do sucesso. Então, o medo do sucesso, assim como o medo do fracasso, ele vem disfarçado de comportamento que deixa claro o medo do sucesso. Insegurança sobre o futuro. Frases assim, ó, quanto mais sobe, maior é o tombo. Né? Então, são crenças que não nos deixam prosperar na vida. Nos trava e não nos deixa crescer. Então, o medo do sucesso nos faz o quê? Procrastinar. Deus me livre, vou ter um carro aí, o que vão falar? Vão falar que eu roubei, vão falar que eu estou vendendo produtos ilícitos?
Então, o medo do sucesso vai crescendo de nível. O medo do sucesso também cresce de nível, veja. Ou seja, se eu cheguei a um determinado ponto e eu quero chegar mais, aí as pessoas vão falar assim: nossa, olha que pessoa gananciosa. Nossa, nunca está satisfeito com nada. Então, isso tudo vai nos fazer o quê? Ter medo do sucesso. Nós somos filhos de Deus, filhos do dono do ouro e da prata. Quanto mais você tem, mais você pode ajudar as pessoas que não têm. Não é pecado ter. Você conseguir com o suor do seu rosto, como está na Bíblia, por que é pecado? Não. Se você está fazendo aquilo que você tem que fazer, aquilo que você nasceu para ser, sem roubar, sem matar, por que você está fazendo pecado? Então, Deus, quando criou o céu, a terra, e deu para nós a terra, ele disse: crescei-vos, multiplicai-vos e coma do suor do seu rosto. Então, veja, muitas pessoas ainda estão estagnadas e ainda não conseguiram comer do suor do seu rosto. Então, nós precisamos cada vez mais ajudar essas pessoas a se libertar dessa crença e ajudar que elas também prosperem. E quanto mais condições financeiras eu tenho, mais pessoas eu posso salvar, mais crianças abandonadas, por exemplo, eu posso salvar, mais famílias eu posso estruturar, ajudar no sentido de educar. Mas para isso eu preciso ter. Então, veja, ter dinheiro não vai modificar quem você é. Ele vai só aumentar e potencializar aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa que gosta de ajudar as outras, você vai ajudar muito mais. Agora, se você é uma pessoa que não gosta de ajudar as outras pessoas, se você crescer e ter sucesso e ter riquezas, por exemplo, você não vai ajudar as outras pessoas porque você vai só potencializar aquilo que você já é. Então, não vai te modificar, vai potencializar aquilo que você já é. Você não vai mudar por conta, nossa, aquela pessoa ficou rica, ficou arrogante. Não, ela já era arrogante, por isso que ela continua sendo mais arrogante ainda. Aquela pessoa é uma bênção, ela vai continuar sendo uma bênção, porque o dinheiro não vai ser a condução principal da vida dela. O dinheiro vai ser só uma forma, uma troca, uma energia que vai fazer com que ela faça mais ainda aquilo que ela nasceu para fazer. E vamos parar por aqui, porque já deu muito tempo, né? Então, mas não esqueça, o medo do sucesso nos faz procrastinar. Lembra que eu falava da procrastinação esses dias atrás? Então, o medo do sucesso nos faz procrastinar, ou seja, a gente tem medo daquilo que vem pela frente, do sucesso do que vem pela frente, e então eu fico o quê? Postergando, deixando para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Então, veja, isso está relacionado com o medo. E o medo e a procrastinação andam ali, de mão dadas. Então, que nós possamos, assim como diz Isaías, né, não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você e eu o ajudo e o sustento com a minha direita vitoriosa. E com esse pensamento, né, nós vamos alimentar o nosso dia hoje, para que a gente possa, então, estar mudando as nossas crenças, mudando a nossa forma linguística de falar, de alimentar o nosso cérebro, para que o nosso coração não fique aí angustiado, não fique melancólico, né? Não fique um coração angustiado, né? Que a gente possa, então, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa linguística, substituindo uma palavra fracasso, por exemplo, como um exemplo que eu dei aqui do feedback. Que aí você vai estar fazendo muito diferente aquele mesma coisa, com o mesmo significado, né? Mas dando um sentimento diferente na nossa alma. E que você fique com Deus, que Deus te abençoe muito nesse dia, que você prospere, que você não procrastine e que você vá se libertando gradativamente desse medo. Fique com Deus, um beijo no coração.